Boa tarde para todo mundo que está aí me vendo no YouTube, na rádio, no aplicativo da rádio. Chegou 17h30, toda segunda-feira eu estou aqui e sempre querendo incentivar você a ler. Sempre querendo que você adquira ou mantenha seu hábito de leitura. Então vem comigo nessa meia hora que a gente vai estar juntinho aqui. Fica comigo até o fim, hein? Porque você vai adorar. Eu sempre trago gente que vai inspirar a gente. Hoje vai ter mais inspiração. Eu estou no Instagram, Deise Gouveia Oficial, todos os dias, incentivando você a ler, incentivando você a ter o hábito de leitura. Então, vem comigo, fica toda essa meia hora aqui. No canal do YouTube, tudo que você perder vai estar lá no canal. Tá? Ele demora um pouquinho, não vai ser na mesma hora que vai estar o programa, mas durante a semana ele vai para o canal do YouTube. No canal do YouTube você vai ter os programas que perdeu, vai ter os podcasts e vai ter comentário de livro. E alguns outros vídeos que eu faço dando dica para você ler, tá bom? Sempre com o intuito de você ler. Eu fechei um ciclo com um livro porque eu queria abrir o mundo dos livros, tá bom? Então eu tô no Instagram, Deise Gouveia Oficial, no canal do YouTube, Deise Gouveia, e se você quiser me mandar mensagem, me manda no direct do Instagram ou então me manda no e-mail, deise@deisegouveia.com.br. Eu quero muito, muito responder todas as perguntas. Hoje eu trouxe uma inspiração muito legal. A doutora Daniela Gouveia. Não é só coincidência. Eu sou a Deise Gouveia, ela é a Dani Gouveia, minha sobrinha querida. Ela é médica, ela é obstetra, especialista em menopausa, ginecologista, obstetra, especialista em menopausa. E a gente sabe que as minhas seguidoras são muito maduras, né? São, na maioria, maduras e mulheres. E a gente sabe que a menopausa atrapalha um pouco na leitura, né? A gente tem as reclamações da falta de atenção, da memória, então nós vamos conversar sobre isso hoje. Então, Daniela, seja muito bem-vinda e vamos lá, vamos começar. Olá, um prazer estar aqui. Eu acho que esse programa é muito interessante porque traz conhecimento, leitura é sempre conhecimento, e falar sobre assuntos diversos e da menopausa realmente sempre é muito interessante. Estou muito feliz por estar aqui. Ai, que bom, que bom. Assim, quando que começa a menopausa, essa fase que a gente fica só nos calores e não é só calor que a gente tem, né? A menopausa, ela gira em torno dos 40 anos, em torno dos 40, 50 anos na maior parte das mulheres. Pode começar um pouquinho antes, a partir dos 44, e pode chegar até uns 54, 56 anos. Os sintomas mais comuns realmente são os calores, que é os que as pessoas mais citam, né? Acontece em torno de 80% das mulheres, 80% tem graus de calores um pouco mais intensos, um pouco menos intensos. E sintomas mais comuns como esses são ressecamento vaginal, a gente tem também alteração, às vezes até da visão, a visão porque o olho fica mais seco, pele mais seca, a gente tem mais irritabilidade, pode ter alteração de humor e, né, o ponto que você apontou mesmo, essa névoa, a gente tem uma névoa cerebral na memória, né, pode ter essa alteração de memória pela baixa do hormônio que é o estrogênio, que é o hormônio feminino mais importante. Então, com esse hormônio, essa queda hormonal, desde o início da que a gente fala da pré-menopausa, a gente pode ter todos esses sintomas que são muito comuns. É importante saber que a menopausa não é doença, né? Não. Todas nós vamos passar por ele. Tem que passar uma fase difícil, mas dá pra gente passar de uma forma legal, que a gente consiga ir bem. Dá pra gente passar de uma forma menos sofrida, sem dúvida. Tá. Vamos falar um pouquinho da alteração de humor. O estresse, a ansiedade, a depressão, né? Isso acontece. Acontece, é mais comum, mas a gente consegue tratar, né? Então, acho que o tratamento para todos os sintomas mais importantes da menopausa
são melhor da estilo de vida, então melhor da qualidade de vida, uma boa alimentação, atividade física, dormir bem, são coisas que são importantes sempre, mas nessa fase mais importante ainda. Tem pergunta? Temos uma pergunta sobre isso, que acho Tá. que é pertinente. A Sônia Silva quer saber sobre o sono. Ela não consegue dormir direito, o sono dela diminuiu bastante. É normal? É normal, a insônia é bem comum e ela pode ser causada pelos calores, pela irritabilidade e por essa baixa de hormônios. A gente consegue tratar isso também, hormonalmente ou com fitoterápicos ou até com tratamentos alternativos. Alimentação, atividade física sempre ajuda. Então, pessoas que às vezes não estão acostumadas a fazer atividade física precisam introduzir isso. Aí as pessoas perguntam, mas qual atividade física? Qualquer uma. Você tem que movimentar o seu corpo, isso é super importante. Pode ser uma caminhada. Então, o recomendado é fazer no mínimo 3 vezes por semana, 50 minutos. Se você consegue fazer uma caminhada pelo menos 3 vezes por semana, 50 minutos, você já está fazendo uma boa atividade física semanal. Tá? Sônia, você já experimentou ler antes de dormir? É bom, hein? Porque dá um soninho gostoso, aquele sono restaurador. Então, ler umas páginas no final do dia é importante. Dá aquela baixa de estresse. Parece que 6 minutinhos de leitura antes de dormir, você baixa o batimento cardíaco. É muito legal. É né? verdade. Diminuir celular, né? Esse estresse da gente ficar no celular à luz, né? Uma luzinha mais baixa para ler mais gostosinho, realmente ajuda bastante O livro mesmo. impresso ajuda. O livro digital, apesar de ele não ter aquela luz azul, mas no iPad tem, né? Isso. No Então, iPad sem já. dúvida, a luz digital atrapalha um pouquinho mesmo o sono. Além de tudo isso, né, afeta a carreira da pessoa, porque ela fica confusa, os calores, ela fica intimidada, né? Então, afeta a carreira, a carreira dela mesma, né? O trabalho dela. Então, eu te falo, quando a gente pode entrar com hormônios? A gente não tendo contraindicações, tendo os exames normais, principalmente de mamas, que é uma coisa que a gente acompanha muito de perto, a gente pode melhorar bastante esses sintomas de calores, porque realmente, foi o que você falou, às vezes tem mulheres, estão até em reuniões, ficam muito incomodadas com os muito calores, começam realmente a ficar suando, às vezes está até com o ar-condicionado ligado e realmente vem aquele suor, aquele calor, de repente isso realmente atrapalha bastante a qualidade de vida, né? Atrapalha o sono, atrapalha durante o dia, então são muito incômodos e realmente é muito comum. Então, a gente consegue tratar com hormônios. Existem contraindicações, por isso que o médico tem que se avaliar direitinho, caso a caso, para a gente saber se é possível fazer uma reposição hormonal. Mas, na grande maioria das mulheres, sim, é possível. Tá? E pode, a partir de quando? A partir de ter os calores já Isso, pode a partir procurar? do início dos sintomas. Então, os sintomas, às vezes, eles iniciam antes da gente entrar na menopausa, porque a gente considera a menopausa depois de um ano inteiro sem a gente menstruar. E no início, a gente fica com ciclos irregulares. Então, aqueles ciclos irregulares, mas pode já iniciar os sintomas. Então, iniciando os sintomas, a gente já pode entrar com tratamento, tá? Sempre junto com melhor da qualidade do estilo de vida. Então, atividade física, boa alimentação e bom sono. Então, o sono a gente consegue melhorar com isso. São coisas que vão nos ajudar para tudo e sempre. A falta de memória pode assustar, né? Sem dúvida. Porque a gente perde às vezes as palavras, às vezes numa palestra, se a pessoa é palestrante, se a pessoa tem um convívio social bem grande e a palavra não vem, é horrível, né? É horrível, é o que a gente chama de névoa mesmo, né? Então, a pessoa parece que está querendo, sabe o que ela quer falar, mas não vem a palavra na cabeça, né? Ela não consegue falar. Eu tive bastante isso. Eu acho que a leitura me ajudou bastante. Sem dúvida. Ela flui, né? O vocabulário vem, o vocabulário é maior, a fluidez da conversa é maior, a leitura sempre ajuda. Gente, e gravidez? De repente, a mulher está na menopausa e engravida? Na fase da menopausa, não. Por isso que isso é uma coisa que as pessoas falam. Estava na menopausa e engravidei. Na verdade, ela engravida na fase da pré-menopausa, que ela está com aqueles ciclos irregulares. Às vezes está quase um ano sem menstruar,
mas ainda tem alguns óvulos. Então, na verdade, ela pode engravidar nesse período? Pode. Enquanto ela ainda tiver alguns óvulos, ela pode engravidar. Então, nessa fase da pré-menopausa, nesse início, que os ciclos ficam irregulares, às vezes ela fica um período sem menstruar, já achou que está na menopausa e não está. Então, é uma fase que a gente ainda tem que tomar cuidado, porque sim, ainda pode engravidar. E são gestações mais de alto risco pela idade, né? Pela qualidade dos óvulos. Então, a gente tem que tomar mais cuidado mesmo. Tá? Porque a gente tem visto gravidez em idades mais avançadas, mas não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é isso, nessa fase que a pessoa está achando que ela está na menopausa, mas ela não está ainda. Porque a menopausa significa realmente, o marco da menopausa é quando a gente para de ter óvulos nos nossos ovários. Então aí a gente não tem mais como engravidar. Mas na fase da pré-menopausa, sim. Então, tem mulheres que às vezes menstruam até 53, 54, 55 anos, enquanto elas estão menstruando, ou mesmo se começar com ciclos irregulares, que esses ciclos irregulares podem durar 2, às vezes até 3 anos. Essa é uma fase que ainda tem risco de gestação. Tá, esses tratamentos, para algumas mulheres, parece uma coisa muito complicada. É com injeção, é com comprimido, como que é a reposição? Então, as reposições hormonais são feitas com 3 tipos de hormônios. O estrogênio, a progesterona e a testosterona. Aí cada mulher vai precisar de uma quantidade de hormônio diferente. E se mulheres que têm útero ou não, a gente precisa ou não usar a progesterona, né? Então, a gente vai individualizar muito esses casos. São casos individualizados. Com os exames normais, através de exames para ver se está tudo bem, para a gente poder liberar os exames. Mas a gente pode fazer essa reposição por via oral, como se fossem pílulas contraceptivas, mas são pílulas de reposição hormonal. Pode ser por boca, pode ser por gel. Existem gels que a gente coloca na pele mesmo, e tem uma absorção pela pele, são excelentes. Existem adesivos que a gente coloca também na pele, que absorvem os hormônios, vão direto para a corrente sanguínea. E existem hormônios vaginais, que a gente usa muito para repor ressecamento vaginal. Porque é uma queixa muito comum que atrapalha muito a qualidade sexual dessas mulheres, né? E aumenta muito também o risco de infecções urinárias. Então, ressecamento vaginal também não é só para a vida sexual. É para a qualidade de vida da vagina e da bexiga de uma forma geral. Então, a gente repõe também hormônios vaginais em forma de comprimido. Existe um comprimido vaginal também, em forma de creme e em forma de gel também vaginal. É muito bom, resolve muitos problemas, melhora muito a qualidade de vida. A gente está sempre interessado aqui no bem-estar, né? Bem-estar, a leitura como trazendo bem-estar, as coisas de saúde, os medicamentos, tudo em relação ao bem-estar. A leitura pode te dar bem-estar em várias fases. Para dormir melhor, para baixar o estresse, para não ter depressão, porque a depressão é uma solidão e o livro é uma companhia. Você pode usar, você pode ter ele o tempo todo com você. Você pode ter ele na sua bolsa. Então, quando você vai ao consultório, ela vai demorar para te atender, a médica, e você vai estar lá com o seu livrinho, vai poder ler, não vai ficar estressada e vai ter esse tempo. Porque todo mundo fala que não tem tempo. E a gente tem tempo. O tempo a gente faz acontecer. É só querer, é se empenhar. A leitura é importante, gente, para envelhecer melhor. A gente teve a semana passada uma pessoa que teve um capítulo de um livro muito interessante, que se chamava Quer envelhecer melhor? Abra um livro. Eu achei demais essa frase. E é isso mesmo. Eu tive uma mãe, ela teve a avó, né, que leu até poder ler. Ela leu até, ela não morreu lendo porque a visão dela estava comprometida, mas ela leu até onde ela pôde. E foi muito bom para ela e foi um espelho para nós. Sem dúvida, a qualidade de vida dela melhorou muito por causa da leitura. Então, eu acho que eu também, eu leio sempre, todos os dias um pouco. Eu ia te perguntar, qual é a sua conexão com a leitura? Eu leio. Por ser médica, né, eu leio muitos artigos científicos também, leio muitas coisas de medicina, mas também gosto de ler coisas que não sejam só médicas. Por prazer. Por prazer.
Então tem até um livro interessante que para leigos, né, que chama Menopausa mesmo. Até se as pessoas quiserem ler, é um livro interessante que fala um pouco dessa fase, dessa transição menopausal, como a gente vai passar. Todas nós mulheres vamos passar por isso, quem não passou ainda vai passar, e a gente fala que bom que a pessoa vai passar, porque quer dizer que estamos envelhecendo bem. Tivemos o privilégio de chegar até aqui, Exatamente, né? Chegamos até aqui. Então, acho que é interessante a gente passar para ver as experiências das mulheres que são diferentes. Tem pessoas que passam lisa pela menopausa, sim. Tem pessoas que passam sem sintoma nenhum. E tem pessoas que têm todos os sintomas. Tem sintomas intensos, realmente a qualidade de vida piora. Então é interessante a gente ver as experiências diversas de cada uma para ver que às vezes a nossa não é a pior experiência que a gente está vivendo naquele momento, né? Que tem coisas bem piores. Então, dá para a gente melhorar tudo? Sim. Dá para a gente melhorar a qualidade de vida? Sim. Então, eu acho que o que a Deise falou é muito interessante. A leitura nos ajuda a relaxar à noite para dormir, sem dúvida. A gente tirar um pouco essa luz do celular até a televisão. Né? A leitura faz a gente se acalmar, o nosso cérebro calma, relaxa e ajuda. E para ajudar nessa névoa também, nessa dificuldade, às vezes, da memória, fazer outras coisas, às vezes joguinhos de palavra cruzada, né? Muito bom, né? Jogos em geral estimulam mais o nosso cérebro. É um momento que o cérebro tá meio confuso o que está acontecendo com essa baixa hormonal, e esse estímulo às vezes, né, de leitura, de palavra cruzada, sem dúvida vai estimular o cérebro, e ele vai falar, opa, tô aqui ainda, foi só uma quedinha que deu hormonal, mas vamos lá que a coisa continua. E é uma fase e melhora. Tá? Vai passar. Esse livro, você sabe qual é o autor? Sei. É um livro bem... Chama Menopausa? Chama Menopausa. Se você tiver outras indicações, a gente quer. Você tem? Ela tem pergunta lá. Eles estão querendo saber sobre alimentação. Eu acho que é a Mônica, que queria saber se linhaça, nozes, sim. É mito ou é verdade? Não, é verdade. É verdade, ajuda muito. Amora, chá de amora, linhaça, são substâncias, soja, são substâncias que elas ocupam o receptor de estrogênio dentro do nosso corpo. Realmente aliviam. Agora, pessoas que têm sintomas de fogacho muito intensos, às vezes não vão melhorar 100%, mas às vezes tem uma melhora de 50% desses fogachos dos calores. Então, sem dúvida, ajuda. Nozes, linhaça, ovos também. Comidas, né? Comidas com ômega 3 também ajudam muito na memória, que é interessante. Então, salmão, atum fresco, são coisas que são bem interessantes mesmo para também aliviar essa fase da memória, tá? E o livro? E o livro é da Marisa Tavares, é um livro chamado Menopausa. E realmente ela conta histórias, fala um pouco dessa fase, que realmente é uma fase que a gente passa e é bem interessante, tá? Para ler, para você ver que existem pessoas com diversas queixas, com diversos sintomas, intensidade de sintomas distintos. A mulher vai sempre ou ela vai... por exemplo, ela vai logo que ela começa a sentir os sintomas, ou ela demora às vezes para ir ao médico? É bem variado, mas tem pessoas que têm o primeiro calorzinho já, deixa eu ir correndo ver o que está acontecendo. É muito, acho que, da pessoa. Se elas são pessoas que já estão acostumadas, costume de ir ao médico, costume de se cuidar, elas vão mais rapidamente, né? Tem umas que não. A gente tem uma, que a gente chama de janela de oportunidade para tratar a endometriose. A gente tem até os primeiros 10 anos depois que a pessoa entrou na menopausa. Então, tem casos, são casos menos comuns, mas a gente pode iniciar o tratamento de reposição hormonal até 10 anos depois que a pessoa entrou na menopausa. Depois disso, a gente já não vai ter uma resposta do corpo boa, já não vai ser tão segura. Aí não vai poder fazer a reposição. Aí não vai poder fazer reposição. Então, a gente faz no início dos sintomas. Logo, gente. E não pode ficar esperando muito. Quanto mais rápido a gente faz, menos sintomas intensos aquela mulher vai ter. Os sintomas mais intensos são nos primeiros 3 anos da entrada na menopausa. Até 3 a 5 anos são os sintomas mais intensos. Tem mulheres que têm por mais tempo? Sim. Mas a grande maioria, o sofrimento maior é nos primeiros 3 a 5 anos.
É porque a gente ouve falar que tem mulher que não se sente confortável, né, para discutir esse assunto de menopausa e fica escondendo. Mas não é, hoje não é mais o que acontece. Ainda tem pessoas que têm um pouco de vergonha de falar, ai, tô na menopausa. A pessoa fala baixinho até, ai, tô na menopausa. Por causa da idade também, né? Fica um pouco envergonhada disso. Mas, assim, a gente vê que as pessoas que menos falam sobre o assunto é quem entra em menopausa, às vezes, precocemente. Porque sabe que existe menopausa precoce, mulheres, às vezes, até abaixo dos 30 anos. Nossa. É raro, mas acontece. E aí, esses casos, sim, a gente precisa tratar, porque senão as consequências no futuro dessa mulher vão ser muito graves, como, por exemplo, osteoporose, a parte cardiovascular. Porque ela vai perdendo o hormônio Isso, todo, né? aí perde muito osso. Então, a chance dela ter uma osteoporose e doenças cardiovasculares é muito maior se ela entrar na menopausa muito cedo. Então, são os casos que a gente precisa tratar e sempre mesmo. Né? Elas Então, estão perguntando se irritabilidade é o sintoma mais comum. o mais comum, número 1, são os calores. E o segundo, ressecamento vaginal. Mas irritabilidade é comum, sim. Mas não é o primeiro, nem o segundo. Os calores vão trazer irritabilidade. É verdade. Os calores trazem irritabilidade. É horrível, gente. Mas mesmo. A pessoa fala assim, eu tô muito irritada, né? Realmente, ela tem um pouco da baixa do estrógeno e acaba a testosterona ficando um pouquinho mais alta. Então, essa descompensação hormonal faz a gente ficar mais irritada mesmo com as coisas. Gente, é bom se cuidar. Porque a gente falou também, a gente fala sempre aqui em carreira, né? O etarismo pega a gente. E esses calores vão pegando a gente em situações de reuniões. Então, é bom a gente estar bem tratada, bem medicada, para não ter esse tipo de constrangimento, que vai atrapalhar, né? A gente não vai falar hoje de etarismo, mas é uma coisa que a gente pode falar ao longo do tempo, porque hoje a idade é uma coisa que ficou muito mais comprida, né? Por exemplo, eu tenho 66 anos, mudei de carreira aos 65, então as possibilidades estão aí para todas, né? A gente não pode deixar que o preconceito chegue na gente. Ele chega, mas a gente não pode deixar que ele tire a gente do nosso plano. O meu plano estava traçado, que eu não ia parar nunca. Porque quando eu fechei o ciclo e fiz o livro, todo mundo achou, você vai se aposentar e não vai fazer nada? Até os meus filhos. Mãe, para, né? Chega, já deu. Mas não deu. Gente, não deu, vai ser até o fim eu vou trabalhar. Então, agora eu quero que você me acompanhe sempre e fique por aqui, sempre que eu vou incentivar você a ler, incentivar você a adquirir e manter o hábito de leitura. Nós vamos deixar hoje, nós estamos finalizando o nosso programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado, aproveitado bastante. Eu estou no Instagram, Deise Gouveia Oficial. A Dani, o Instagram dela é Daniela Gouveia. Pode mandar direct, pode mandar. Ela tem consultório no Morumbi. Muitas pessoas vão estar pertinho daí. Ela vai atender você com o maior prazer e cuidado, porque ela é a minha médica. E eu adoro. Então, gente, eu queria que vocês estivessem aqui na próxima segunda-feira, às 17h30. Continuem me acompanhando no Instagram, no canal do YouTube. E quem perdeu ou quer mandar esse programa para alguém, depois ele vai estar no meu canal do YouTube. Então, obrigada por ter ficado até o fim. Gente, obrigada, é um prazer estar aqui, adorei. E lembrem, exatamente, menopausa não é doença, é uma fase que a gente vai passar e dá pra gente passar melhor, dá pra gente passar de uma forma mais agradável, sem muito sofrimento. Vamos lá, vamos passar por isso, porque a gente ainda tem muito que viver ainda, né? É lógico. Beijo, Beijos. gente, até segunda-feira. Tchau, beijo.